vamos continuar falando então do pós-Guerra Fria. Agora vamos falar sobre a África, a Ásia, o caso da América Latina e da Europa. Gente, na África, qual é o caso africano? Bem, vocês sabem que os países africanos, eles eram colônias europeias desde a época da colonização, né, até o fim da Segunda Guerra Mundial. É aí que começam uma sucessão de processos de independência, né, pós-Segunda Guerra Mundial. E esses países começam, então, a tomar medidas clássicas do alinhamento à Guerra Fria e depois no pós-guerra, né? Inflam-se nacionalismos, militarizações, conflitos raciais, religiosos, econômicos, e as potências europeias sempre investindo nos grupos de seus interesses, instigando ainda mais os conflitos na África. No pós-Guerra Fria, a África colhe os frutos, vamos dizer assim, da segregação, da separação racial construídos ao longo dessa dominação europeia. Ela colheu os frutos da divisão arbitrária da geografia imposta pelos países europeus. Vocês verem a divisão geográfica da África aqui, vocês vão ver que é tudo certinho, bem divididinho, juntando, e a África tinha uma lógica tribal, né? Não essa lógica de país, como foi colocado, então junta pessoas que têm culturas diferentes no mesmo lugar, e isso, enfim, vai instigando um monte de conflitos internos. E no pós-Guerra Fria, essas potências europeias, depois de todo esse longo período de dominação, elas entram fazendo o quê? Armando, investindo em conflitos na região para garantir, obviamente, os seus interesses, né? E mergulhando a África nesse poço sem fundo de guerra, desigualdade, fome, que já está sendo construído há muito tempo. Então a África sente muito forte, não muito diferente do que já vinha acontecendo, né? Essa dominação. Gente, desde a Guerra Fria, que as Coreias são retiradas do domínio do Japão, né? Que perdeu a Segunda Guerra Mundial, e passam à influência de União Soviética e Estados Unidos. É então que a Coreia é dividida em Coreia do Norte, né? Dominada pela União Soviética, sob a influência da União Soviética, e a Coreia do Sul, sob dominação dos Estados Unidos capitalista. Então é desde então que começa a briga entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, criada, né, no seio de um governo socialista. Assim como no caso da Coreia, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a China ela sai do domínio do Japão, que perde a guerra, né? Então, a China passa a entrar em uma guerra civil depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E essa guerra civil é vencida pelos socialistas. Vocês vão lembrar da época da Guerra Fria aí, de nomes como, por exemplo, o Mao Tse Tung, que foi um homem tão importante que fez essa revolução na China, né? Então, daí dá o início da China comunista, que hoje é uma das principais potências da Ásia. Então, gente, depois, mesmo com os altos e baixos desse regime comunista na China, a partir dos anos 90, depois da morte do Mao Tse-tung, a China despontou, decolou ao infinito, né, em relação ao desenvolvimento econômico. Inclusive, hoje não, mas um futuro não muito distante, a China certamente vai ultrapassar os Estados Unidos no desenvolvimento. A América Latina, gente, o caso da América Latina, latino-americano, né? Entender o que acontece na América Latina no pós-Guerra Fria, é relativamente fácil. Eu vou colocar aqui 3 fases para entender esse contexto pós-Guerra Fria na América Latina. Bem, a primeira fase é essa fase que segue o fluxo natural da globalização, né, da hegemonia do capitalismo. Que significa o quê, gente? A América Latina passou por um processo em que os governos adotaram a abertura ao capital estrangeiro, as privatizações,
essa características do Estado mínimo, do Estado não influenciar na economia, a não ser nas coisas básicas, como saúde, educação, né? Ou seja, essa primeira fase pós-Guerra Fria segue esse fluxo neoliberal, que aqui no Brasil, por exemplo, foi caracterizado por aqueles governos até o Fernando Henrique Cardoso, mais ou menos. Aí vem o fluxo segue naturalmente, que é a tendência ao quê? O que a gente já discutiu? Que o neoliberalismo não deu conta de resolver esses problemas relacionados, que são consequências quase que diretas desse tipo de política, que é o quê? Desigualdade, pobreza, fome. Então, vocês lembram que a gente falou que isso foi uma consequência da globalização, né, do pós-Guerra Fria? Então, a resposta a esses problemas que o neoliberalismo não consegue resolver são os governos de esquerda, que aqui no Brasil, por exemplo, caracterizou-se pela entrada do Lula na presidência da República. E aí vem a terceira fase, que também segue o fluxo natural, né? Que em 2008 até atualmente, né? Até hoje em dia, essas crises econômicas, a oposição muito forte aos governos de esquerda, já começa a fazer, a gente já está percebendo um movimento político, econômico, de volta de governos neoliberais, nacionalistas, né, mais voltados para governos de direita, de extrema direita. E o caso da Europa? Como que fica a Europa após a guerra? Gente, a imagem que define a Europa é essa que eu coloquei para vocês aqui. Ela se torna, logo após a Guerra Fria, um dos maiores blocos políticos e econômicos do mundo, né? Até aquele discurso pós-Guerra Fria de união, de amor, de todos iguais, né? Esse discurso, por enquanto, está valendo. Até o momento em que, em 2016, os britânicos resolvem sair, deixar o bloco econômico europeu. Ficou conhecido como Brexit, essa ação, né, de sair da Inglaterra, dos ingleses saírem do bloco. Gente, aí pronto. A união virou desunião, o discurso de autovalorização e consequente discriminação do outro ressurge, né, como um monstro que acordou na Europa. Então volta o monstro do xenofobismo, do nacionalismo, da extrema direita, governos mais extremistas, preconceito, discriminação, grupos neonazistas, discriminação com outras etnias, outras culturas, outras religiões, coisas que pareciam estar adormecidas aí há um tempo. Então esse é o caso europeu, esse é o contexto europeu pós-Guerra Fria. Gente, agora presta atenção aqui em mim. Qual que é a conclusão que a gente tira desse pós-guerra? Não é possível analisar esse ambiente pós-Guerra Fria fora do contexto de dominação e resistência entre as nações. Não tem como pensar nesse pós-Guerra Fria sem pensar nisso. É preciso entender qual o papel do imperialismo no mundo, os seus efeitos nas nações do mundo todo, né? Tanto os efeitos mais aparentes quanto os efeitos colaterais, que geralmente são os mais imprevisíveis e os mais danosos, né? Principalmente para quem? Para a população civil mais necessitada, mais carente. Então, o que fica aí para a gente desse pós-guerra parece que a gente nunca vai estar seguro.